E aí, beleza? Nos primórdios existiam diversas criaturas mágicas, porém o homem, em sua ambição, só queria ver guerra e destruição. E daqueles que sobreviveram, alguns foram devorados pela escuridão e outros se tornaram guardiões da luz. Mas uma profecia dizia que uma grande guerra estava por vir e selaria o destino da humanidade. Tá bom. Agora seguimos para o castelo do rei Xuan e sua princesa feiticeira Daji, que quando um guarda se aproximou acreditando que algo tinha acontecido com seu rei, ela o devorou usando suas caudas, dizendo que isso era apenas para servir o seu rei dragão. Ela era conhecida como a raposa demônio de 9 caudas e era muito poderosa. E a caminho do castelo estava um grupo de guerreiros que se aproximavam para invadir o castelo do rei Xuan para resgatar um ancião da tribo dos invisíveis. Essa missão tinha que ser muito silenciosa e Ji Lei era um dos guerreiros bem ansiosos para chegar ao castelo. Mas o capitão deu a ele um aviso para não usar os seus poderes no castelo, pois segundo uma lenda era a raposa demônio que controlava o rei e Daji poderia sentir qualquer magia. Nesse momento o mestre Jin Yang chegou ao comboio mostrando suas habilidades, mas tinha algo para mostrar aos guerreiros, que o rei quando criança fez um pacto com um demônio para dominar a terra e com isso um dragão poderoso foi aprisionado em seu corpo, revelando que a raposa não era o maior perigo, mas sim este poderoso dragão. Dito isso, o mestre saiu em seu pássaro mágico e o lance que iriam aproveitar um festival que rolava no castelo para poderem libertar o ancião preso nas masmorras sagradas do castelo. No entanto, tinham que ser cautelosos, pois a rainha Daji podia sentir caso usassem magia, mas ela estava bem distraída dando presentes ao seu rei. Então nessa, Ji Lei usou suas habilidades para encontrar membros da tribo e sentiu que guardas estavam vindo, e para chegar até as celas ele enfrentou uma legião de 12 guardas, enquanto os outros guerreiros lutavam com os que vieram. Lei era muito habilidoso e usando o Kung Fu facilmente derrotou todos os guardas e seguiram ao caminho das celas, encontrando finalmente quem eles foram buscar: homens da tribo invisível. Uai! Só que realmente quem eles foram buscar, o ancião da tribo, era justamente o presente que a raposa de 9 caudas deu ao rei, dizendo que os olhos dele eram capazes de ver o passado e o futuro. E para um rei que tudo queria, isso seria uma ótima oferta. Já no calabouço, os membros da tribo não estavam conseguindo abrir a tranca, era bloqueada por magia negra. Então Lei começou a usar seus poderes para abrir a cela, só que usar magia revelava, através de asas mágicas, que alguém da tribo alada estava no castelo. Já o rei descobriu que o seu futuro era a morte e ela veria para todo o seu reinado, deixando o rei bastante furioso. E como punição por ele ter confrontado o rei, Daji queria que arrancassem os olhos mágicos do ancião. E foi nesse momento que a tribo invisível sairia do castelo, mas os guardas chegaram, atacaram todos e os arqueiros não davam trégua. Só que os membros da tribo invisível usaram sua magia de teletransporte e tiraram os guerreiros dali. E nesse mesmo momento, o monge emanou um poder que congelava todos no salão principal, deixando apenas o rei sem a magia para que o mestre Jiang chegasse, e ele conhecia muito bem o rei. Sabia que o rei estava cego por sua vaidade e não estava nem aí para o seu futuro. Enquanto isso, nos esgotos, o grupo de guerreiros fizeram um barco com suas armas e usariam elas para fugir do castelo. Mas o general Leopardo estava a caminho com seu grande felino e Lei sentiu sua presença, ficando apenas ele e seu irmão para trás. Eles sabiam que descendo os esgotos teriam que proteger os invisíveis do general Leopardo. Enquanto isso, o mestre Jiang enfrentava o rei e a raposa de 9 caudas, e aquilo, pelo que parece, era uma armadilha dela, para atraí-lo para suas 9 caudas e absorver todo o seu poder. Enquanto isso, nos esgotos, o general Leopardo disse a Lei que ele sentiu a sua presença, justamente das asas que ele tinha, que foi arrancada do seu pai, e ele faria tudo agora para que os dois se encontrassem no além. No entanto, eles estavam chegando aos portões, e Lei usou os seus poderes para destruí-lo, e assim o general não pudesse passar, salvando os invisíveis, mas ficando preocupado que o general Leopardo sabia da sua história. Já a demônio raposa de 9 caudas usou sua poderosa magia para cima do mestre Jiang, chamada de envelhecimento reverso, que tiraria seus poderes, o transformando em uma pessoa mais jovem, e na tentativa de salvá-lo, o ancião dos invisíveis arrancou um dos seus olhos mágicos e deu para Daji, a transformando agora em um ser ainda mais poderoso. Poxa, tu é doido?
doido? Eu não entendi muito bem qual era a estratégia do ancião, mas era para de lei chegar a tempo para atacar com seus poderes elétricos. Mas mesmo assim o rei disse que a guerra estava por vir e era inevitável. E assim que a raposa de 9 caudas iria atacá-lo, o ancião se sacrificou. O mestre chamou a sua ave e os 3 escaparam, pegando o outro olho do ancião e assim fugindo da raposa de 9 caudas. Mas segundo Daiji, não era para o rei se preocupar, pois com o olho era meia batalha vencida. O mestre então, com sua cegonha mágica e os guerreiros, foram até a cidade de Tite e lá o mestre usaria o olho para revelar como matariam o dragão negro. No entanto, seria um grande desafio, pois tinha apenas um olho que revelaria apenas a metade do caminho. Fora que quanto mais magia ele usava, mais jovem ficava, pois agora estava amaldiçoado pelo envelhecimento reverso de Daiji. E naquela tentativa ficou mais jovem, porém na visão que teve, viu a espada da luz, a única capaz de derrotar o dragão negro. Já Daiji, por sua vez, também mostrou a espada ao rei, só que na visão dela tinha mais informações, que o dragão dourado era o único capaz de usar a espada da luz, e o mestre Jin Yang não sabia desta informação, onde o general da cidade estava preparado para uma grande guerra contra o rei Shuo e não iria arriscar tudo por uma espada. Porém, ele tinha que confiar que a espada seria a salvação do seu povo. Que por outro lado, Daiji deu a ordem ao general Leopardo que encontrasse a espada e destruísse quando possível. Outro drama de Delay era que ele já foi da tribo do vento, mas nunca conseguiu voar, fazendo mais uma tentativa naquela tarde, lembrando de quando seu pai teve suas asas arrancadas pelo general, e foi mais uma tentativa em vão. Porém, seu irmão ainda tentou animá-lo, dizendo que ele era da tribo do vento e um dia sim conseguiria abrir suas asas. Mais tarde, Jin Yang deu a Lei o mapa de onde encontraria a espada, mas ainda julgava Lei incapaz para ser mestre da espada e ainda precisava de um companheiro. Invocando das águas sagradas uma bola flamejante, e dela saiu Nasa, um bebê ágil, muito esperto e tagarela, e o mestre mostrou quanto ele era habilidoso. No entanto, extremamente indisciplinado e não obedeceu o mestre Jin Yang, fugindo, e segundo ele, uma hora ou outra iria voltar. Deu a Lei 3 bolsas com 3 coisas diferentes dentro, para ele encontrar 3 pessoas que o ajudariam a ter sucesso na jornada, saindo da cidade de Tite na esperança de encontrar a espada da luz. Já no palácio do rei Shuo, o general se preparava com uma guerreira e um elmo mágico para ela encontrar Lei e o matar, que por sua vez estava perdido no deserto, e perguntando ao vento se estava no caminho certo, uma planta de um olho só saiu da sua bolsa, dizendo que das criaturas que andavam com ele, ele era mais importante e se gabava de ser extremamente poderoso, mas pelo que parece era só uma planta caolha e tagarela, que exalava um odor horrível e atraía criaturas, mas foi através dele que achou Nasa, o bebê travesso, que estava com seu corpo enterrado apenas de cabeça de fora. Mas quando Lei tirou o bebê da terra e pediu para ele se comportar, ele era muito mão leve. Tirou a planta caolha da mão de Lei e queria fugir com ela. Claro que Lei usou seus poderes e Nasa era bem resistente. Só que não deu muito tempo dos dois lutarem, pois o odor da planta caolha atraiu outra criatura, uma centopeia do deserto colossal. Centopeia do deserto! E aí, vai encarar? Ela começou a seguir Nasa, já que ele estava com a planta caolha, só que o bebê era muito ligeiro e a centopeia não conseguiu pegá-lo. No entanto, jogou a planta para Lei, e agora o guerreiro dos raios tinha que se virar, com a criatura bastante faminta, que em resumo foi uma correria que só, tanto para ele quanto para Nasa. Só que teve um momento que Lei tentou usar os seus poderes, mas a criatura também era imune aos seus raios, e quase devorou Nasa, mas Lei, habilidoso com suas espadas, derrotou a centopeia, que não aguentou quando ele cravou as espadas com os raios nela e acabou morrendo. Porém, o bebê agora pegou a bolsa de Lei, só que a bolsa era realmente dele. E dentro tinha um avatar que ele conhecia muito bem. Era o terceiro príncipe camarão do Palácio Menfol, um reino que Nasa foi banido por ser travesso. E o rei estava extremamente furioso com ele, e o camarão tinha um bafo poderoso e colocou Nasa para dormir, e ele foi amaldiçoado nesse reino. No entanto, o mestre Jin Yang o ajudou a guardar o seu espírito verdadeiro, mas sem os seus chakras
chakrans, sua aparência era instável. Às vezes era homem, às vezes era um bebê. Então Lei convenceu Nasa a ajudá-lo. Se ele o ajudasse a encontrar a Espada da Luz, ele acharia seus chakrans, pois tinha um mapa que podia fazer isso. Então, com o acordo aceito, partiram na jornada, até que encontraram um deserto e um estranho reino no meio dele. Um velho estava controlando as areias e quando tentaram falar com ele, das areias saiu um estranho artefato. E Nasa, acreditando que era um tesouro, tentou pegar, porém o velho era poderoso e o atacou. E como estavam juntos, atacou Lei também, e Nasa, na raiva do velho, tentou atacá-lo com seus anéis mágicos, mas o que rolou nessa parte foi um momento de luta maluca deste velho que podia controlar pedras contra Nasa, que foi mais rápido e pegou o tesouro dele. Só que não se passava de uma ilusão criada por esse velhote, que em um ataque de fúria dos três, as ilusões finalmente acabaram. Esse velhote na verdade era um mago chamado Yang Shan e fazia aquelas ilusões para se proteger da raposa de 9 caudas. Entendeu? Ele era um dos 3 que o mestre Jiang procurava, e na sua sacola tinha um cachorro chamado Escarolho, um velho amigo que há tempos não via. Yang Shang seguiria sozinho para encontrar uma armadura dourada e não iria junto com Lei nem Nasa, que seguiram seu caminho em busca da Espada da Luz. Passaram por uma aldeia de desabrigados pelo rei Shuou, e segundo a planta, lá encontrariam o barco Porta para seguir em viagem. Mas foi lá que Lei a encontrou, a garota armadilha enviada pelo general Leopardo, que atraiu Lei pela sua beleza e, querendo agradá-la, mostrou seus poderes para que as borboletas continuassem piscando. No entanto, ela absorveu através do seu elmo as memórias recentes de Lei e enviou para o general, e agora tinha a missão de ficar na cola de Lei e ir com ele aonde ele fosse. Lei então foi até uma bruxa que mostrou através das águas uma visão, que o mestre dela achou o barco Porta, a mulher que podia levar ele a qualquer lugar. No entanto, essa magia ficava dentro de uma semente, e a bruxa ainda se apaixonou pelo mestre Jiang, que disse que um dia voltaria para ela, mas nunca voltou. E acreditando que Lei era o mestre Jiang, se revelou e queria manipular Lei para ficar no seu sonho. A sorte dele que a planta caolha o acordou, dizendo que a bruxa era capaz de prendê-lo para sempre nos sonhos, e o artefato que usariam para viajar estava fácil de roubar. Mas aquela garota entrou, perguntou sobre o barco Porta e a bruxa a acordou. Em uma cena bastante confusa, Lei atacou a bruxa e a garota roubou o artefato. E dentro teria a semente que se transformaria no barco Porta, e só funcionava se jogassem nas águas, e foi isso que fizeram para escapar da bruxa. A semente se transformou em um barco mágico e, segundo a planta, era guiado pela mente. E foi assim que escaparam e seguiram viagem. No entanto, a garota sabia quem era a Nasa e também que estavam procurando a Espada da Luz. E nisso, Nasa já queria jogar ela no mar, porém o príncipe Camarão jogou sua magia sobre ele e desmaiou, tomando a forma do bebê novamente. E a garota disse a Lei que não controlava suas memórias, tinha o dom de rever qualquer memória das pessoas, mas quando dormia, esquecia de tudo. E Lei até gostou da garota, mal sabendo que ela era controlada pelo mestre Leopardo, que tinha capacidade de absorver suas memórias. Só que dessa vez, usando seus poderes, Lei impediu que ela enviasse suas memórias, deixando o mestre Leopardo muito furioso. Tá entendendo? O destino dos guerreiros era o Palácio Mefou do terceiro príncipe Camarão, muito feliz de estar chegando em casa. O rei, seu pai e as criaturas marinhas estavam em festa, pois sentiram que o terceiro príncipe estava voltando para casa. Então pediu para o seu povo trazer o seu filho, o bastardo Nasa, para as profundezas, e assim a criatura fez. Então Lei e a garota seguiram para o outro caminho, enquanto Nasa era preso pelos guardas do palácio. Até que o rei de Mefou chegou e andava meio dançando e exigiu que Nasa devolvesse seu filho que ele sequestrou. Porém, Nasa disse que o camarão estava no seu estômago e o rei veria seu filho mais tarde na privada. Bem ousado, como sempre, começaram a lutar com todos os guardas, usando suas argolas e os seus 6 braços. E quando os caranguejos do rei seguraram seus braços, o que ele usou para cima do rei foi o seu ataque de xixi tão poderoso que foi com isso que ele se soltou. Atacou mais guardas como se estivesse brincando. O problema é que esse líquido acaba, né? E fizeram um montinho para cima de Nasa, que eu nunca tinha visto um bebê dar tanto trabalho assim. E acreditem, ele fez isso para usar a sua outra habilidade, o seu Super Pum. Grande jogada é segurar o máximo. Puta vida! E
E esse, meus amigos, era mais poderoso que o Xixi, pois com essas diversas bombas ele estava destruindo o castelo e fazendo todos os soldados voarem com seus gases. E nem as criaturas grandes do reino eram capazes de segurá-lo, que partiu um caranguejo no meio com seu pum. E até o povo do rei ele fez voar, e em falar em rei, agora estava pedindo misericórdia e que Nasa parasse com aquela destruição. Porém, foi ele que escondeu os chakrams de Nasa e devolveu a ele, que ficou muito contente, pois assim poderia voar e controlar suas transformações. E como agradecimento, devolveu ao rei de Mefou seu filho, dizendo que agora estavam quites. Já Dilei e a garota, agora com seu barco porta-voador, entraram em uma tempestade de raios, que na verdade era um portal para a lendária cidade flutuante, a terra da tribo Alada, e a cidade natal de Dilei. E contou a garota que quando tinha 6 anos, a cidade foi atacada pelo rei Shuou, e ela foi completamente destruída. E desde então, ele não conseguia abrir suas asas, e temia que se conseguisse, o mal caísse sobre a terra novamente. Mas sentiu que a espada da luz estava por ali, e usando seus poderes, reconstruiu o pássaro solar, o símbolo da tribo, e ele revelou onde estava a espada da luz. Porém, o general Leopardo chegou à cidade, e a garota revelou que foi culpa dela, pois ela enviou a mensagem. No entanto, Dilei gostava da garota e iria lutar para não deixar pegarem a espada, que apesar do esforço, o general o capturou, e como apenas o dragão dourado era capaz de pegar a espada, o guerreiro que tocou nela acabou sendo desintegrado, e a garota estava tão apaixonada por Lei, que disse ao general que pegaria a espada se ele poupasse a vida de Lei. Porém, na hora que ela fez isso, uma grande explosão aconteceu, toda a cidade lendária desabou, e Lei se esforçou para pegar a garota, e nessa finalmente suas asas se abriram. Ele podia voar, mas como último pedido, a garota revelou seu nome, se chamava Borboleta Azul, queria ver o sol, e quando Dilei finalmente conseguiu, a garota morreu, se transformando completamente em pedra. Mas a morte dela foi por um bom motivo. Finalmente ele conseguiu a espada da luz e a caminho da grande batalha encontrou Nasa, que recuperou seus chakras. Mas a raposa de 9 caudas ordenou que seu exército atacasse a cidade de Tite e as naves voadoras estavam se aproximando. Porém, o general da cidade acreditava que as naves não iriam conseguir passar pelo labirinto controlado pelo mestre Jiang. E olha, era uma arma bem poderosa. Eram torres de pedras controlados por cristais. Só que o mestre Jiang não estava conseguindo mais fazer isso, já que a maldição do envelhecimento reverso estava tirando toda a sua experiência. Ele não sabia mais o que era aquilo. Então o general precisava de outra estratégia, e no caminho para Tite encontraram Yang Shang, que conseguiu sua armadura dourada, e agora os 3 guerreiros lendários iriam para a batalha final. Já na cidade de Tite, uma nave atravessou os portões da cidade, e assim começou a batalha que o rei profetizou, que destruiria toda Tite. E o mestre Jiang agora estava mais jovem e foi resgatado por Scarrolo, e o comandante da cidade foi jogado para a morte. Mas Dilei o salvou, sendo ovacionado pelos guerreiros, e como agora tinha a espada da luz, poderia vencer a batalha. Já o general Leopardo era considerado uma vergonha por Daiji por perder uma batalha importante, mas ela daria mais uma chance, o transformando em um senhor da guerra imortal para servi-la para sempre, fazendo o general um monstro gigantesco e colossal. Já o mestre Jiang, mesmo encontrando os 3 guerreiros, a maldição estava mais forte, tanto que o transformou apenas em um garoto. E se continuasse, logo seu espírito seria drenado totalmente e o mestre sumiria pela eternidade. E bem, nesse momento o monstro chegou à cidade. Era realmente grande, no entanto, a melhor luta do filme, quando os 3 guerreiros usam finalmente seus poderes para cima dele. E o legal aqui é que cada um tem sua peculiaridade bastante interessante, mas nem mesmo Dilei com suas asas mágicas e Yang Shan com sua armadura dourada não conseguiram nem fazer cócegas, é muito menos Nasa com seus chakras, tanto que tentou atacá-lo, mas o monstro o derrubou para a morte certa. Só que Dilei o salvou, e os 3 agora estavam prontos para enfrentá-los como Power Rangers. Bem louco! Enquanto isso, a raposa chegou com sua cauda até o pequeno Jiang e queria levá-lo. E a luta contra o monstro gigante ainda estava rolando, e os 3 guerreiros até que estavam dando conta dele. Porém, quando ele viu o comandante segurando a espada da luz, aproveitou para acertá-lo,
perfurando seu peito. Iria morrer com certeza? Então o comandante deu ao seu filho a espada da luz para ele levar até a fonte da vida, e assim a luz retornaria para o reino. Já o monstro estava com sangue no olho, então enquanto o irmão de Delay levava a espada para a fonte, eles seguravam o monstro, e o mestre Jiang foi capturado pelo rabo da raposa. Mas daí que está o problema. Apesar de todo o esforço e até derrubarem uma montanha de pedra em cima do general, as coisas estavam piorando, pois os 3 sóis estavam convergindo. O dragão negro seria liberado na sequência. Porém, o irmão de Delay entrou na fonte e o seu corpo começou a brilhar. Tudo foi revelado no final, que na verdade ele era o dragão dourado, e com a espada da luz cortou o monstro no meio, salvando por enquanto a cidade de Tite. Terminando o primeiro filme com a cidade tendo o poder da espada da luz, e iriam resgatar o mestre Jiang da raposa de 9 caudas. E esse foi a Liga dos Deuses, filme bem confuso lá de 2016. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!